chegando aqui de volta, já fazia um tempo que ele não vinha ganhar o jeton aqui do Conexão, o presidente do Sinduscom, Sindicato da Indústria da Construção Civil, e também presidente da SOAMAR, a Sociedade Amigos da Marinha, o nosso querido Glauco Sei. Ô Glauco, tudo bem? Prazer te rever. Bom dia, Kleber, bom dia, bancada toda, aos ouvintes aqui do Conexão Brasília. Isso, eu ia dizer para você puxar o microfone para você. Prestigiado programa de rádio da matina do sábado. A voz do Glauco já é amplificada, né? Nem precisaria de microfone, mas a gente tem que entregar um produto bem legal. Tá aí, já tudo ajustado. Falta ligar esse monitor aqui atrás do Glauco, aí, dá um jeito aí. Bom, olha, é um prazer realmente renovado e saber como é que anda as coisas aí, porque teve um fato, talvez um dos mais marcantes desde a sua última estada conosco aqui, foi o fato de que o Exército mobilizou literalmente tropas, né? Porque é o 8º BEC, Batalhão de Engenharia e Construção, sediado em Santarém. Ele se deslocou para Macapá e montou acampamento ou canteiro de obras na BR-156. Eu sei que você, como presidente do sindicato, você é um tocador de obras, tem uma história, uma folha de relevantes serviços prestados à construção civil na Amazônia, mas quando o Exército é empregado é alguma coisa fora do normal. Ou eu estou errado? Veja, esse é um retrato até, né, nessa questão particular da 156 Sul do Brasil. A empresa que ganhou a licitação antes, que acabou desistindo... Um consórcio, né? Era um consórcio. Eles deixaram na mesa mais ou menos 60 milhões de reais. Era impossível ele concluir. O convênio do Exército é por valor cheio. Agora sim, o que nós precisamos ter uma consciência, que eu venho batendo, porque no Amapá a gente tem nós somos muito acomodados. Por exemplo, foi feito o convênio com o Exército está aqui, mobilizou, entendeu? Tem os recursos, mas é preciso que tenha um acompanhamento para que isso aconteça. Porque nós já tivemos um exemplo o Exército da 156 Norte, e que colocaram o Exército lá e não se deu o apoio devido em recurso financeiro para ele operar. E ele saiu de forma melancólica aqui no início dos anos 90. Eu presenciei isso. Entendeu? Então, se você for olhar, por exemplo, na BR-163, foi um desejo desejo não, era uma ansiedade daquela comunidade. Uma demanda reprimida histórica. Uma demanda, né? reprimida histórica, inclusive da economia do próprio país e da região, que hoje é o agronegócio, é conhecido como Transojeira, e uma vontade determinante do ministro. Mas olha, pasma, enquanto foi uma decisão de gestão do Ministério da Infraestrutura, e aqui eu parabenizo o ministro Tarcísio, a BR-163, a gente não sabe, ela está sendo duplicada para o sul-sudeste. Né? A 163 vai de onde até onde? Ela vai de Miritituba, ela chega até mais ou menos Santos. Caramba, ela vai emendando com outras BRs, né? Com outras rodovias. Ela conecta, né? Ela conecta. Por quê? Você tem uma ideia, toda a produção de agronegócio da Amazônia Legal, apenas 30% sai pela Amazônia, 70% pelo sul-sudeste. Então, nós estamos o tempo todo esperando que alguém faça. É porque você fala Amazônia Legal, envolve ali 9 estados, né? A saber, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Maranhão, Tocantins, Mato Grosso e Rondônia. Exatamente. Entendeu? E nós temos uma dificuldade, até falando na Amazônia Legal como um todo, desses 9 estados, apenas 2 têm mais de 8 deputados federais. Que são as bancadas menores, né? Os outros só tem 8, né? Que é o estado do Maranhão, com 18 deputados federais, e o Pará, com 17. Coincidentemente, são os mais pujantes da Amazônia Legal. Né? A exceção do Mato Grosso, que é o centro do agronegócio, e o próprio Tocantins, que está ali também envolvido nessa área. Mas é essa importância que a gente tem que começar a olhar. O Exército está aqui, executa a obra, com certeza, mas é preciso que a gente esteja vigilante nos convênios para que os recursos venham, para que a obra ande. Não, que quando eu falo isso, né, que foge do normal,
É porque o Exército não vai participar de licitações como qualquer empresa privada, né? Não, ele faz convênio. Convênio por valor cheio. Uhum. E é nesse sentido que a gente... É estranho, né? Mas aí a gente, inclusive, numa deferência muito especial, a gente teve aqui, conseguiu conversar com o diretor de obras e de cooperação do Exército, o general Marcelo Guedon. Ele nos brindou aqui com uma entrevista esclarecedora, reputo como histórica até para o projeto de comunicação que a gente coloca no ar na internet. Os números de visualizações já aferem isso, o interesse que esse tema sugere, né? Isso, exatamente. Veja, o Exército ele tem uma vantagem, eu vou falar especificamente da classe de engenharia dele. Eles têm profissionais da altíssima qualidade, tem uma escola que é o IME, é um Instituto Militar de Engenharia de uma qualidade sem precedentes, eu não digo no Brasil, eu digo nas Américas. A qualidade dos engenheiros deles são fantástica. Eu aqui faço uma lembrança do querido general Ítalo Avena, que comandou a 8ª Região Militar anos atrás. Ele é oriundo da arma de engenharia e foi um do 4 estrelas, né? 4 estrelas. Ele comandou como brigada da divisão, não me lembro. Não, é que naquela época era CMA, ele era brigada. E chegou o general de exército e foi um dos mentores desse desenvolvimento de obras e serviços do exército. É fantástico. Encontrei diversas vezes em palestras, em essas reuniões que tem em São Paulo, de feira de construção, ele sempre por lá, sempre testando os novos materiais, que é o que a gente precisa realmente, né? Eu acho que de mão dadas vai, como foi na 163 mesmo. O Exército terminou brilhantemente o trecho dele e teve também uns trechos por empresas particulares. Muito bem, Olívia, você fica à vontade, se tiver interação aí do pessoal na live, se você tiver perguntas, fica à vontade, tá? Glauco, o Glauco também tem agora no currículo dele o fato de ter sido presidente da Companhia Docas de Santana. Não é por ser amigo da gente, não é por ser um parceiro sempre muito próximo aqui do nosso projeto, mas o Glauco teve uma gestão muito profícua, uma gestão que foi marcada inclusive por ter que nem aquela história que diz, né, o ovo da pata é maior do que o ovo da galinha, mas é a galinha que faz a propaganda. O Glauco falou do Porto, falou do potencial do Porto em várias situações. Tinha uma palestra que já estava, como diz no quartel, na massa do sangue, né? Anda aqui comigo. E inclusive por conta disso, e para fechar talvez, aquela ida para São Paulo, lá na Escola Politécnica da USP, onde foi chancelado, né, os protocolos, né, pela Marinha do Brasil, aferindo a possibilidade de navios maiores manobrarem no nosso porto, culminou com o evento que você foi convidado pelo Ministério da Infraestrutura para estar presente essa semana em Brasília. Exatamente. O que nós fizemos de diferente, e quero dizer agora que o meu colega que hoje me substitui, Edivaldo Torca, eu sou competentíssimo. Tem uma experiência muito boa de gestão de porto. E que está de volta ao porto. Está de volta, Eu achei que foi um grande acerto. Agora, ele sozinho não vai fazer. É preciso que o Estado o apoie. É preciso que a gente tenha essa dimensão da importância de porto. Veja, você falou na simulação que nós fizemos lá na USP, e nós fizemos numa situação ainda no meio de uma pandemia, todo mundo com medo. Eu me lembro que eu fiquei no hotel em São Paulo quase que confinado. Eu só saía dali para a USP, né? E o que se viu ali, na realidade, se comprovou aquilo que é uma realidade de uma carta da Marinha. O Canal de Santana tem uma profundidade maravilhosa, né? Vocês têm uma ideia ali onde caiu aquele porto do minério, é 42 metros de profundidade. E quem diz isso é a Carta Náutica da Marinha. São os sonares dela. Ali do lado da CDSA é 30 metros mais ou menos. Nós temos um pequeno dente lá, que é uma pedra, ainda não está bem identificada, que dá 12 metros, que ela exige uma pequena dragagem. Mas isso é algo que pode ser trabalhado, né? Então o porto, ele é importantíssimo para o desenvolvimento do Estado, porque um dos maiores problemas do custo ao Amapá, por exemplo, é a logística. É o que nos encarece.
E nós viemos tomando algumas medidas equivocadas, né? Hoje, por exemplo, qualquer empresa, nós temos a Zona Franca Verde, que é isso que a gente precisa entender. Nós criamos os mecanismos, mas ele fica no papel. Nós temos que tomar atitude para que essas coisas realmente elas vão para frente. Né? Hoje, por exemplo, se você fizer uma importação do container, esse container tem que descer no porto do Pará, de Vila do Conde, tem que vir de balsa para cá, para ele ser internado no porto, para a Receita Federal fazer o trabalho da aduana, que é a competência dela mesmo, para poder ser entregue a mercadoria. Você imagina o custo disso? E nós já descarregamos o container lá, então não se olhou isso aí. O último investimento feito nesse PIA foi ainda lá, eu acho que foi em 2000, eu não me lembro bem. Foi na época da área de livre comércio, que foi o início da extensão do PIA 2, né, com uma emenda do então senador Sarney e junto com o complemento do então senador Bala à época. E dali para lá, de lá para cá, não se fez mais nada. Se enxerga o porto, quanto é que o porto pode render? O porto ele é uma ferramenta de desenvolvimento. Se você pegar dos anos 50, por exemplo, o que era Santana, e eu tenho uma foto disso, não tinha nada. A capital do estado do Amapá se pensava no município do Amapá, que tinha um aeroporto condizente e era uma cidade já um pouco mais, até maior do que Macapá. E o projeto da ICOME, segundo se sabe, originalmente se pensou no porto ser lá em Amapá, né? Exato, inicialmente sim, chegou a se pensar, depois trouxe para Macapá. Né? E você vê o seguinte, veja a importância de um porto. Por quê? Porque aqui tem uma profundidade maior, lá tinha que ser um porto, tinha que fazer um pier bastante avançado para o oceano, né? Porque a gente tem um problema de calado raso muito próximo na costa do Amapá. Muitos bancos de areia ali, nessa praia, né? Exatamente, mas é viável. Olha, tem interação aí, minha cara Lilian? Sim, tem uma Kleber. que veio de longe, viu? Isso, vereador Piaba. Raimundo Piaba, lá de Lourenço. Ele mandou pra gente assim: bom dia, Kleber. Com prazer e honra cumprimentar todos os seguidores das redes sociais e de todos os meios aonde sintoniza o programa Conexão Brasília. E o Lourenço está conectado na 87.9. E estamos acompanhando a sua programação ao vivo. E a todos os nossos espectadores, aproveito para cumprimentar o nosso amigo entrevistado, Glauco, que é um grande apoiador do ciclo de mineração, e o povo da região do distrito de Lourenço tem muita gratidão pelas suas boas ideias. Bacana, tá aí Raimundo Piaba, que o Piaba ele sintoniza pela internet, ele joga o sinal do Conexão Brasília lá para a rádio comunitária que é a Lourenço FM. Então um abraço para Lourenço. Tem que olhar ali para a região oeste. Deve estar ainda uma neblina uma hora dessa naquelas montanhas lá, né? Com certeza. Obrigado aí pelas palavras, Piaba. O Piaba é um lutador da área de mineração. Esse é um dos exemplos do que é o Amapá. Nós tivemos lá a mineração Novo Astro e saiu dali, e todas essas outras pessoas que estavam atuando na mineração lá no Lourenço, ficou assim meio que desassistido lá. Quantas pessoas trabalham lá, quanto se rende lá. Nós poderíamos usar o modelo, por exemplo, como a própria Guiana Francesa faz, com um pequeno minerador. Toda e qualquer atividade, independente do resultado dela, ela tem um impacto ambiental, mas existem condições de mitigação. Então vamos criar isso aí, vamos desenvolver verdadeiramente. Ainda hoje, e se eu tiver mentido aí o Piaba me corrija, por exemplo, se der umas 2 chuvas fortes para você chegar lá no Lourenço, é um inferno. A estrada é muito ruim. A estrada ainda pouco serviço se faz nela, né? Mas ainda é praticamente a mesma estrada que foi feita na época da mineração Novo Astro, que saiu aqui nos anos 90, início dos anos 90. São ali do entroncamento, um 56 para dentro, dá o quê? Uns 30 quilômetros menos? Não, acho que dá um pouco mais, até o Lourenço. Acho que são uns 50, 60. Então é chão pra caramba, eu já fiz isso mesmo também várias vezes. Então um abraço pra Lourenço aí. Ô Glauco, eu vou botar na tela aí, Breno, coloca a matéria que eu tava me referindo,
deu muito o que falar essa semana. A ministra Damares Alves, da Secretaria da Mulher, ela cumpriu a agenda aqui na Ilha do Marajó, né? Isso aí é nosso portal, é o conexãobrasilia.com. Ministra diz que 2 pontes podem ligar Macapá a Belém via Marajó. Damares Alves visita o norte do Brasil e vira entusiasta de um arrojado projeto de integração rodoviária do país, tirando o Amapá do isolamento por terra. Aí desliza aí no corpo da matéria, que tem um mapa ali que o Glauco é engenheiro, pronto, olha. Então o projeto ele não é da ministra Damares. É um projeto que foi apresentado a ela na agenda que ela cumpriu também em Belém, lá na FAEPA, que é a Federação da Agricultura e Pecuária do Pará. E as 2 pontes que ela se refere aí, eu imagino que não é essa ali. Belém está na parte inferior do lado direito ali daquele gráfico ali. Belém na ponta, entre Belém e Macapá aqui em cima, a Ilha do Marajó. Ali na saída de Belém já tem a alça viária, né? Que é um conjunto de pontes. Isso. Então essas 2 pontes que ela se refere seriam para atravessar aqui do Afuá para cá, Glauco? Seria isso? Não, prevê O microfone, por favor. Prevê uma ponte atravessando o braço sul do Amazonas. Vai ter que ser feito ali mais ou menos uma ligação praticamente em cima de Ponta de Pedras, né? E outra no Afuá, na verdade é um complexo de ponte. Olha, tecnicamente, se a gente for olhar aqui o oeste, por exemplo, que está a 168 milhas de Miami, e é praticamente todo em pontes, a distância é muito maior do que a distância Belém-Macapá. Que o oeste que já foi cenário de muitos filmes de aventura, Opa, todo mundo gosta sim. daquela locação, né? Foi onde Ernest Hemingway viveu e escreveu grandes romances, né? Mas que é viável de se fazer, tecnicamente sim, não há problema nenhum. Mas aí tem problemas ambientais e, como você colocou, isso não é um projeto novo. Agora, o que a região precisa realmente a gente ter essa consciência. Nós queremos desenvolver a Amazônia, nós queremos integrar a Amazônia, entendeu? Mas se a gente ficar discutindo muito aqui, vai ter esse problema, vai ter aquele, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Existem, digamos assim, na fila de prioridades ou de obras que ainda não foram concluídas nessa pegada de integrar a Amazônia. Por exemplo, na entrevista que a gente teve aqui com o general Marcelo Guedon, foi falado, por exemplo, ele fez toda a construção histórica. Não sei se você assistiu essa entrevista na íntegra. Eu peguei um pedaço dela. Vale como um registro, documento. Ele faz uma cronologia muito interessante, desde a presença do entrocamento de engenharia que o Exército montou no sul do Brasil, sim, depois para o Nordeste. Daí nasce a Transamazônica, que muita gente não sabe, mas ela começa no Nordeste, em Cabedelo, no Paraíba. Cabedelo. E ela não está conclusa. A 163, você falou, está fechando agora. Mas Manaus, por exemplo, a ligação de Manaus com o restante do país está numa condição sofrível também. Hoje já se enxerga o seguinte, se começou, era um complexo de logística rodoviária que combinou também com a Perimetral Norte, né, que é ali a 210. Mas hoje já se vê que a melhor viabilidade é pela 156 Sul, ligando Laranjal do Jari, Monte Dourado, Alenquer, aliás, Almerim, Alenquer, Prainha, Monte Alegre, e indo até ali Itacoatiara, mais ou menos, em Manaus. Seria mais ou menos Manaus, norte do Rio Amazonas, que é onde tem as maiores comunidades, né? Isso seria muito interessante. E uma ponte ligando a Santarém, mais ou menos, ou um pouco mais para cá ou para cima ou para baixo, entre Santarém. Bom, se conectar com Santarém, a gente conecta com o restante do país, né? Exatamente. Porque, veja, para que você possa investir um valor significativo nessa área, você precisa ter uma justificativa econômica. A ponte em si sobre a Ilha do Marajó, esse complexo de pontes e rodoviário, ele tem um custo muito alto, mas em que termo de retorno econômico, social para aquela comunidade vai dar? Eu acredito que a BR-156 Sul, que esse também é um outro dos grandes equívocos do Amapá, nós sempre enxergamos como uma redenção econômica a Guiana Francesa, e não é. Eu afirmo, discuto com quem quer que seja.
não é, nunca foi e nem vai ser. Porque se nós tivéssemos verdadeiramente, como muito pensam, mas nós somos vizinhos da comunidade europeia. Mas existem duas condicionantes, Kleber, que são interessantes. União Europeia, né? Da União Europeia, exato. Nós realmente somos vizinhos dele porque existe um território europeu aqui do lado. Mas, na legislação no que tange a imigração e comercial, existe umas condicionantes para as regiões que eles chamam lá da parte continental e aqui ultramarina. Uhum. Tem quando a gente teve o acordo, um dos últimos acordos para realmente a abertura da ponte, né, que ela está aberta, mas mesmo que não, ainda é muito difícil, né, para a gente acessar, entrar de carro ali. Mas o Jurandir, que é economista, não é? Ele nos deu uma entrevista aqui que um dos acordos para a liberação da ponte é um que fala sobre incentivo fiscal para, meu Deus do céu, como é que chama? Subsistência. Então é um acordo que prevê a franquia para itens de subsistência. Mas a palavra subsistência para nós, não é? Você que é, como a gente diz, trecheiro, comandou muito acampamento, subsistência lembra muito arroz, feijão, sardinha, né? Isso. Não. O Jurandir disse que só em itens de supermercado ele identifica mais de 4.000 itens. É subsistência para padrão europeu. Inclusive publicações, jornais, revistas, tudo está lá nesse. Ou seja, o que é vantajoso seria, por exemplo, montar um mega supermercado e os franceses virem fazer suas compras do mês em território brasileiro, devido a ser, nós temos a única fronteira de moeda invertida, lembra o Jurandir? Eu concordo com o Jurandir, inclusive um grande técnico, eu tenho um respeito muito grande, mas isso aí não vai passar. Porque, veja, por mais boa vontade que a França tenha, os outros países que fazem parte da comunidade europeia, entendeu? Que tem colônias, que tem territórios, não podemos falar colônia, na África, na Ásia. Então, o que fosse aberto para cá, para esse território ultramarino, teria que ser aberto para eles lá. Criaria um problema sem precedente. Então, o próprio parlamento europeu não vai permitir uma negociação mais forte. Essa saída que o Jurandir coloca, ela realmente é a mais viável, porque você tem ali um mercado de moeda fortíssima, e você percebe isso quando vai no Oiapoque. Eu tive recente agora lá, praticamente não há uma crise no Oiapoque, né, financeira assim. A gente vê que circula bastante dinheiro. Agora, veja, a Guiana Francesa como um todo tem 280 mil habitantes. Né? O Oiapoque, eu acho que deve ter aqui uns 50 mil, mais ou menos, 30 mil, 40 mil, por aí. Então, veja, você vai montar um grande supermercado, mas você tem que considerar esses consumidores que estão lá, senão não é vantagem. Sim. Né? E, para você ter uma ideia, 280 mil é pouco mais da metade da prefeitura de Macapá, em termos de consumo. Agora, era uma forma de melhorar a economia daquele... Né? Entendeu? Eu concordo com ele, mas daí para frente não passa. Se fosse isso, São Paulo teria invadido aqui Santana e Macapá, porque o porto é aqui, né? Cayenne não tem porto. Cayenne, o porto lá é 9 metros, 6 metros e meio, se eu não me engano. Então, os grandes navios para poder fazer esse entreposto seriam aqui, né? E depois seguiriam em navios menores de cabotagem. Então, o que a gente vê muito nesses encontros transfronteiriços, e eu ainda, como presidente do Porto, participei de um, é a vontade da Guiana vender para o Amapá. E não necessariamente do lado de lá para cá, né? E não necessariamente comprar, ou seja, a comunidade que vive lá, né, ali naquela parte de Cayenne, tem bastante asiáticos, tem bastante pessoas oriundas de outras colônias francesas, de outros territórios franceses, que estão comerciando, estão estabelecidos, exatamente por essa comunidade ser pequena, ele quer aumentar o volume de negócio dele. Daí a grande sacada do Jurandir, vamos fazer daqui para lá. Uhum. Porque eles têm uma desvantagem sobre nós. O preço dele é em euro e o nosso é em real. Nós temos muita interação aqui, mas antes de liberar você, Glauco, eu acabei passando assim meio ao largo
Mas como é o nome do evento de Brasília que você teve essa semana? Fala só pra gente fechar aí. Esse foi a outorga assinatura do contrato de autorização de funcionamento de um terminal de uso privado. São 2? Esse foi um. Né? Foi um. Vai ter um leilão agora em agosto, e é de uma área que lá em Santana, lá essa área interna da CDSA, que inclusive em conversa com o ministro Tarcísio, o secretário de Portos, até me convidaram pessoalmente para que estivesse lá para esse leilão. Porque um dos pontos que eu fiz na gestão foi assim, eu vi que as pessoas não conheciam o Amapá. O Porto do Amapá não estava integrado ao Arco Norte, né? Isso aí eu agradeço também o trabalho da nossa bancada, particularmente aí agradeço a deputada Leda Sadala, que eu fiz do gabinete dela um escritório da CDSA avançado. Inclusive até usando os próprios funcionários de gabinete dela para que a gente conseguisse isso, conseguimos colocar no Arco Norte. Né? Então isso aqui começa a mudar. Agora a comunidade, Kleber, tem que entender o seguinte, Porto, o resultado de Porto, não é, por exemplo, assinou essa semana e amanhã já está começando a operar. Não é assim. Processo. Eu quero lembrar que o Pará, essa pujança toda que o Pará está tendo, foi graças ao então ministro da Integração, depois ministro de Portos e hoje governador do estado, Helder Barbalho, que também, nos governos de Dilma Temer, e que ele, com muita inteligência, colocou na Secretaria de Portos o ex-senador Luiz Otávio, que é um grande entendedor da navegação fluvial, entendeu? O Pepeca, né? O Pepeca, exatamente. Então, veja, o Pará se preparou, o Pará enxergou isso aí. Né? O Pará fez diversos convênios com a Marinha do Brasil, que é uma coisa que eu discuto aqui com a Amapá. A Marinha está aqui, a gente pouco conversa, a gente pouco interage com ela. E ela quer conversar, você sabe disso, né? A Marinha quer conversar. Foi o que o Pará fez, entendeu? E eles tinham um canal de saída menor do que o nosso, pra você ter uma ideia. Lá chama Quiriri. E Caiena não tem calado, não é? Caiena não tem como. Uhum. 6,5 metros. Mas realmente são fatores diferenciais mesmo, Isso. né? E eles hoje têm um calado de saída já de 12 metros. 12 metros e pouco. E estão trabalhando cada vez mais nisso. Entendeu? E como diz no popular, fazem miséria com isso. Isso. Aqui nós temos uma limitação de calado de saída aqui no canal do Curuá, mas é uma questão de estudo, da questão da lama fluida. Uhum. Veja, e o que é interessante, Kleber, eu sei que já estourou o horário, mas é importante a gente colocar isso. O então comandante da Marinha, Almirante Wilkes, ele veio pessoalmente aqui para abrir o seminário de lama fluida. E ele deixou um recado que até agora a gente não está entendendo. Ele disse, olha, eu dei a partida, né, no motor dessa embarcação. E ela começou a se movimentar. Agora, cabe aos senhores acelerarem ou não, ou parar. O que ele quer dizer com isso? Que precisa se estudar para entender. Tem que buscar parcerias, né? Eu recente, quando veio essa assinatura lá com o ministro, eu fui questionado o seguinte, não, mas olha, quando teve aqui o projeto da MMX, por que eles não viram isso aí? Eles pesquisaram? Não, eles pegaram um porto que já estava pronto, que tinha um terminal ferroviário em cima. Uhum. Entendeu? Então isso aí é uma questão econômica, é onde eu acho que o Estado, como planejamento, quando falo Estado, não é esse governo, não. O Estado brasileiro, né? Não, o Estado não, é um pensamento do Amapá que vem equivocado há décadas. Há décadas, não é de agora não, entendeu? É uma postura do Estado. Eu acho que é leviano a gente querer rotular o governo que aí está como culpado disso. Porque era um pensamento equivocado que se tinha. Nós só olhamos para cá para o norte. Nós não olhamos a nosso potencial portuário. Perfeito. O Glauco, antes de liberar você, tem gente falando mal de ti aqui. Eu quero que você se defenda, tá bom? Sim. O Nazareno Machado, que tem uma oficina chamada Nazareno Diesel, lá no Pacoval, ele diz, bom dia, amigo, na escuta do programa, com excelente entrevista com Glauco Sei, diz o Nazareno Machado. O Getúlio Barreto, Isso. tem aí, né, Lilian? Sim, o Getúlio Barreto falou aqui, Glauco Sei, um empreendedor visionário, um dos maiores protagonistas do desenvolvimento econômico do Amapá. Caramba, poxa, obrigado. Seu trabalho à frente da presidência da Companhia Docas de Santana
deixou um legado de grandes realizações. Ele deixou projetos que no futuro próximo gerarão economia e progresso para o Amapá. Olha aí. Faltou só acrescentar, viu, Getúlio? Publique-se, registre-se e cumpra-se. É o caso, né? Para emoldurar, hein, Glauco? Exato. Vai bastante essa. A simulação foi um caso desse. Me questionaram isso. Eu falei, gente, estava lá na simulação a Universidade de São Paulo, a Diretoria de Portos e Costas da Marinha, a Capitania dos Portos do Amapá, e mais algumas outras entre agências, entre a Secretaria de Portos, ANTAC. A Frente Parlamentar de Defesa dos Portos do Norte. Exatamente, esteve lá, né? A imprensa, o querido Kleber esteve lá também. E a seriedade daquilo, esse simulador, pra você ter uma ideia, esse simulador só existe 3 nas Américas, 2 nos Estados Unidos e um único no Brasil, na Universidade de São Paulo, em plena pandemia, e nós tocamos lá. Eu digo que a pandemia ela atrapalhou um pouco os meus projetos, mas o resultado está aí. O que eu vi é o seguinte, eu só botei para andar o que estava lá, eu não criei nada, eu só fiz andar, só isso. Muito bem, aqui no final aqui a Josenilda Vilhena diz: bom dia, família Conexão. Kleber, mande um abraço para minha irmã Zenilda Vilhena, que está de aniversário hoje. Olha só, que bacana. Ô Josenilda, então a gente está aqui mandando um abraço para Zenilda, sua irmã, parabéns pelo aniversário. Só resta saber agora a hora e o local. Muito bem, Glauco. Bacana, meu irmão. A gente ainda tem tanta coisa para falar. Não falamos de petróleo, não falamos de energia. Meu amigo, pense num cara que vale por uma consultoria. Mas tem que ser um programa inteiro dedicado. Tem que ser Glauco e Amigos. Vamos sugerir um programa para ele aqui no fim da noite, assim. Já pensou, Glauco e Amigos? Mas eu acho isso importante, Kleber. A gente tem que começar a discutir. Eu não tenho receio. Eu tenho uma máxima comigo o seguinte: se eu não puder te responder e eu não tenho a competência suficiente para falar sobre esse assunto, né? Mas tem realmente o petróleo, que o Pará está se mexendo. O Pará, ele está numa vibe assim de desenvolvimento muito forte. Gostei do vibe. Né? E você olha só, uma coisa curiosa, né? Eu vejo, eu digo aqui que no nosso estado, a gente ainda tem aquelas pessoas que têm um pensamento, formadores de opinião, inclusive, né? Você não está nesse meio, Kleber, por favor. Né? Que quando a gente começa a falar, diz, não, mas olha, tem essa dificuldade, tem aquela, tem isso. Não, o governador é do PDT, não é aliado ao governo federal. Eu falei, gente, deixa eu falar um negócio. O pai do atual governador do Pará, o Helder, é um dos maiores antagonistas do governo federal que está aí. E o Helder está tocando as coisas. Porque ele corre atrás, ele conhece. O que falta realmente, eu espero agora para esse pleito que se avizinha aqui em 2022, né, que os candidatos realmente tenham essa visão, independente de quem quer que seja, independente de quem, vamos dizer assim, a ideologia ou o matiz de quem vai ganhar, mas que ele comece a enxergar isso, porque nós estamos caminhando muito rapidamente, mas muito rapidamente, entendeu? Por um Estado extremamente dependente da economia do contra-cheque, e é por isso que os jovens estão indo embora daqui, porque eles não veem perspectiva aqui. Né? Eu finalizo te dizendo que eu fui para Brasília para estar lá junto da assinatura desse contrato, né, de uso, e do meu lado iam 2 trabalhadores do Jari que estão sendo, já tem uma empresa aqui pegando funcionário para São Paulo, que lá está faltando, estão tirando a nossa mão de obra especializada daqui. Então, urge realmente que o Estado acorde. Por isso que eu tenho nos meus grupos de passagem dessas notícias, acorda Amapá. Mas, gente, muito obrigado aí, obrigado, Kleber. Tá? E oportunamente podemos falar sobre a questão do petróleo também, que o Pará já está se mexendo junto com... Mas é o que ele diz, o que jogar ele traça. Nós falamos aqui sobre índios, e está aqui ó, a pulseirinha que eu ganhei ontem no Café com Notícia. O doutor aqui que nos brindou, ele é médico indígena lá do Oiapoque, e ele está divulgando aqui o projeto da Aramari, da Amazônia, artesanato indígena, e ele me presenteou, eu e a Luísa ganhou aquele anel de, como é que chama? Aquele anel de coquinho, né? E eu ganhei uma pulseira com dente de macaco, tá bom? Que, diga-se de passagem, não se comercializa macaco, não é isso. É porque ele faz parte da cadeia alimentar.
Assim Isso. como a gente vai aqui, pega, mata uma galinha, mata um pato para comer no sírio, né? Eles comem o Macaquinho. macaquinho, o jabuti e por aí vai, né? Exatamente. Glauco, obrigado aqui. A Solange Sussuarana, você lembra dela, né? Mulher do Muru, Sim. aqui do ladinho da gente aqui, da sorveteria. Disse verdade. Disse tudo, doutor Glauco. O Marluce Trindade, que é professor do estado, diz bom dia, Serráquio. Me chamando de Serráquio. Professor, ele é da Serra do Navio também. Seu programa é ótimo. Hoje é um dia especial, pois completo meio século de vida bem vivido. Pô, bacana, Marlúcio. Um abraço, meu querido. Saúde, paz. Enfim, tem muita gente aqui que entrou e gostou da entrevista com o Glauco. Meu irmão, obrigado. Até a próxima aí. Obrigado a todos aí e vamos lá. Vamos, acorda, Mapá. Vamos pro intervalo, daqui a pouco.